Meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Quero falar com você que se você entrou aqui nesse vídeo e quer saber método de evangelização ou qual o melhor método de evangelização, eu digo para você que você está no lugar certo. Eu sou pastor já há muitos anos e sou um pesquisador de métodos. E de todos os métodos de evangelização ou de evangelismo que eu já pesquisei, o melhor de todos é o que eu vou te dizer agora, tá? Mas antes de eu dizer para você, eu quero fazer para você uma pergunta. Você que está me ouvindo, você vai se identificar com essa pergunta que eu vou te fazer. Como você chegou até Cristo? Foi através de um folheto? Se sim, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Se foi através de um programa de TV, através de um canal de televisão que você acessou lá o programa de uma igreja e você decidiu ir até Cristo, parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero dizer para você que o melhor método de evangelização que eu já vi até hoje, sabe o que é? São pessoas. Pessoas convidando pessoas. Eu vim para Jesus, eu cheguei até Cristo através de um convite feito pelo meu primo. Meu primo me levou até a igreja, hoje ele não está mais na igreja, mas eu estou na igreja. Eu estou indo na igreja, de vez em quando ele vai na igreja a qual eu sou pastor. Eu convido ele, ele gosta, ele vai. Mas o melhor método de evangelização até hoje é pessoas convidando pessoas. E eu quero usar aqui com você o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 35, aqui narra a história do cego Bartimeu. Nós vamos ler? O texto diz assim: E aconteceu que chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Analisa a situação desse homem. Ele era um cego que estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, por curiosidade própria, até porque ele era cego, mas ele não era surdo. Ele perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. O que eu aprendo com esse texto? Nós sabemos, até mesmo pela palavra de Deus, que Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que as pessoas que não estão em Cristo, que ainda não se converteram, elas têm o seu entendimento cegado. Por quem? Pelo próprio Satanás. Mas, quando o Evangelho chega até essas pessoas, quando a luz do Evangelho chega até esse ser humano, o que acontece com ele? Ele passa agora a enxergar. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo chegou até essa pessoa. E quem Jesus incumbiu de estar levando o Evangelho de Cristo? A igreja, as pessoas. Então, eu quero reparar aqui em algo com você que se encontra aqui, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Aqui vai nos dizer o seguinte: que Bartimeu estava sentado junto do caminho, mendigando. A multidão passa, ele ouve todo aquele alvoroço e ele resolve tomar a seguinte decisão. Ele pergunta para as pessoas: o que está acontecendo aí? Quem está passando aí? E as pessoas disseram para ele que era Jesus o Nazareno que passa. Eu não vejo nos outros evangelhos, pelo menos ainda no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Marcos, e também no Evangelho de Lucas, Jesus entrando mais de uma vez em Jericó. Pelo contrário, eu vejo Jesus aqui, quando eu leio os evangelhos, dando entrada em Jericó pelo menos essa única vez. Então eu entendo o seguinte, que para Bartimeu essa seria a última esperança dele, a última chance dele. E ele se agarra a essa esperança porque ele sabe que outra esperança ele não vai ter mais. Jesus está entrando em Jericó. E agora a Bíblia vai nos dizer que quando ele sabe que é Jesus que está ali, e ele sabendo quem era Jesus, ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão repreendia para que se calasse.
Trazendo agora para os nossos dias, eu entendo que tem pessoas que estão em casa, que ainda não tiveram contato com Jesus, que estão cegas pelo vosso entendimento, porque o inimigo cegou o entendimento dessas pessoas, e essas pessoas clamam por Jesus, e Jesus nunca esteve tão perto delas, mas elas clamam por Jesus, mas falta uma pessoa para poder levar essa pessoa até Cristo. Por quê? O que mais tem, o que mais existe é multidão, é pessoas para poder barrar, para poder dizer para você, igual disseram para aquele homem: ei, para de chamar o mestre, para de incomodar o mestre, cala tua boca. A multidão estava fazendo isso, a multidão, a Bíblia vai nos dizer aqui, que estava repreendendo ele para que se calasse. Aí eu te pergunto, ou você deve estar me fazendo essa pergunta: o que tem isso a ver com o evangelismo? Tem. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 38. Olha o que o texto diz assim, ó. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que estão em casa que clamam por Deus, tá? E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Tem pessoas que estão em casa, como eu disse mais uma vez, que continuam clamando. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Ou seja, Jesus não mandou alguém da multidão. Certamente Jesus mandou um dos discípulos. Ei, vai lá, traz ele para mim. Essa é a incumbência da igreja. É trazer pessoas até Cristo. Por isso o melhor método de evangelismo é um convite que você faz para um parente seu. O melhor método de evangelismo é que você convide um amigo. O melhor método de evangelização, se lembra que eu disse que é você, é eu, é você? Nós somos o melhor método de evangelização. Convidar pessoas, trazer pessoas até Cristo. E onde nós entendemos hoje que Jesus se encontra? Jesus se encontra hoje, a Bíblia vai nos dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele. E qual é o lugar que onde se encontra 2 ou 3 ou mais do que isso, reunidos no nome dele? Nós chamamos de igreja. Então, quando você convida essa pessoa e leva até essa pessoa, até a presença de Jesus, e essa pessoa dando crédito, ela crendo, ela manifestando a sua fé, o que acontece? Automaticamente, ela deixa de ser cega. O entendimento dela é mudado. Então, não tem melhor coisa do que você ver uma pessoa que outrora era cega, o coração era duro, e agora Deus pega, enche essa pessoa do seu Espírito Santo, cura as feridas dessa pessoa, livra ela do mal. Então, eu quero ler com você aqui, ó. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Essa é a função da igreja, trazer as pessoas até Cristo, trazer as pessoas até Cristo. E chegando ele, perguntou-lhe. Esse é o primeiro contato que Jesus tem com a pessoa. Que queres que eu te faça? E aí, na hora da oração, no momento da oração, quando essa pessoa manifesta a fé, essa pessoa diz: Senhor, igual Bartimeu disse, que eu vejo. E Jesus disse para ele: então vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz o seguinte: e logo viu e seguia o Senhor. Então não tem melhor coisa do que você seguir a Deus. Você convida a pessoa, essa pessoa vai para a igreja, só que não é só convidar. Você também tem a sua parte. Ah, eu já convidei e fiz a minha parte. Não. Eu aconselho você o seguinte: não convide um monte de pessoas, mas foque em uma pessoa específica. Seja um instrumento, um canal de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Por quê? Você vai convidar essa pessoa, e aí você vai orar por essa pessoa, você vai jejuar por essa pessoa, e você vai insistir no convite, vai ajudar essa pessoa. Se você tem a sua igreja que é 7 horas da noite o horário do culto, procure chegar mais cedo na casa da pessoa, até mesmo para poder ajudar ela, se você é do sexo feminino.
procure ajudar essa pessoa. Se ela tiver criança para levar para a igreja, ajude essa pessoa, ajude ela a se firmar na fé. Quando ela se firmar na fé, quando os passos dela estiver firme, e aí você já cumpriu a sua missão com aquela pessoa, e aí você vai para outro. Mas comece assim, um por um, indo um por um, ajudando um por um. Então, Bartimeu foi alcançado. Bartimeu agora segue Jesus. Bartimeu agora vai entrar em Jericó com Cristo, só que agora, outrora ele entrava em Jericó, na cidade de Jericó, cego, mas agora ele vai entrar enxergando. Bartimeu, certamente agora enxergando, compra comida na cidade, leva comida para o arraial, onde ficavam os outros cegos, e aí quando ele chega lá, creio eu, que ele conta o seu testemunho. Mas como provar para um cego que ele voltou a enxergar? Como provar para um grupo de cegos que aquela pessoa agora está enxergando? Não tem como. É só pela fé. E a Bíblia vai nos dizer que dois homens cegos creem no testemunho de Bartimeu. E quando você lê, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, vou ler aqui, no versículo de número 29, quando você lê Lucas capítulo de número 19, você vai ver Jesus entrando dentro de Jericó, não é? Mas agora aqui, em Mateus capítulo de número 20, versículo de número 29, o texto diz assim, ó, e saindo eles de Jericó, ou seja, Jesus agora está saindo da cidade, seguia uma grande multidão, a mesma multidão que seguia Jesus quando ele entrou dentro da cidade, aquela mesma multidão que tentou repreender o cego Bartimeu. Eis que dois cegos, agora já não é mais um. Por quê? Porque Bartimeu agora não está mais aqui. Bartimeu já havia sido curado. Assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que eu aprendo com esse texto? Aqueles homens estavam fazendo tudo conforme Bartimeu havia os ensinado. Bartimeu deu para aqueles homens o segredo do milagre, o segredo da salvação. E esse é o segredo, é seguir a Jesus, é ir até onde Jesus está. E a multidão repreendia, a multidão fez a mesma coisa com aqueles dois homens, com o que fez com Bartimeu, para que se calasse. Porém, cada vez clamavam, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que eu vos faça? Quando você ler esse texto aqui, você vai ver Bartimeu chamando o nome de Jesus, clamando e dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas você não vai ver esses dois homens aqui chamando o nome de Jesus, porque certamente ele não sabia o nome de Jesus. Está entendendo? Porque se eles soubessem, eles gritariam, eles chamariam, mas eles disseram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles fizeram aquilo que Bartimeu estava ensinando para eles. Versículo 33. E disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Perdão, vou ler o versículo 32 primeiro. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que eu vos faça? E disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Primeiro foi Bartimeu. Bartimeu foi curado e Bartimeu foi salvo. Bartimeu agora pregou para esses homens. E agora esses homens fizeram tudo conforme Bartimeu lhe ensinou, foram até a presença de Jesus, clamaram a ele, e agora também os olhos desses homens foram abertos. Então, pastor, querido irmão, você que está me assistindo, deixa eu falar uma coisa para você. Segredo para o crescimento de uma igreja é isso. É ali, ó. Focar em pessoas. Contar o seu testemunho. O evangelismo pessoal. Esse, na minha opinião, em todos esses anos como pastor, pastoreando igrejas, esse é o melhor método de evangelização, porque você ganha uma pessoa e essa pessoa ganha outra pessoa, outra ganha 2, 3, 4, às vezes uma família inteira. Eu já vi testemunhos assim, de ganhar uma família inteira para Cristo através do primeiro que veio, toda a família é alcançada. Então, faça isso, invista nisso. Você vai
conseguir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.